O erro aqui é totalmente estrutural. Se tu for fazer uma redação do Enem com esse estilo de texto, tu vai perder muito ponto. Eu vou tentar te explicar um pouco aqui como que é a estrutura de redação do texto dissertativo argumentativo para o Enem. Quando a gente fala de dissertação e argumentação, é porque a gente tem que dissertar e argumentar. Ou seja, quando a gente vai fazer aqui, a gente tem quatro parágrafos obrigatórios. O primeiro é de introdução, 2 são de desenvolvimento e o último de conclusão. Na introdução, a gente vai introduzir o leitor ao texto, ou seja, na introdução vai ter algo que introduza, pode ser um repertório. A gente vai associar esse repertório ao tema e no último trecho da introdução a gente vai colocar a nossa tese, que são as duas causas do problema. Qual é o problema? É o tema. Então, quais são as duas causas do problema? O que é que está causando essa não cultura de paz e responsabilidade social na sociedade? Entende? A tese é isso, tu tem que colocar duas causas, causa 1 e causa 2 do problema. Qual é o problema? Já disse aqui, né? O problema é o tema. Quando o tema fala de desafios, ele está falando de consequências. Quais são as consequências dessa não cultura de paz e de responsabilidade social? Lembra sempre que no Enem, mesmo que o tema não pareça um problema, ele sempre vai ser um problema. Então a gente tem que problematizar ele. Se ele não parecer um problema, a gente tem que problematizar. Então, o que é que está causando a não cultura de paz e a irresponsabilidade social? A falta de empatia? Enfim, tu vai buscar aí na tua tese duas causas para isso. E o que é que a gente vai fazer com essas duas causas aqui? A causa 1, a gente vai falar no D1. O que é D1? É o desenvolvimento 1, que vai ser o outro parágrafo da introdução, do teu texto, desculpa. E o desenvolvimento 2. Depois a gente vai ter a conclusão, mas isso aí eu vou falar depois. No D1, o que é que a gente vai ter? Primeira coisa, a gente vai introduzir o leitor ao D1. Como a gente introduz? Colocando a causa 1. Então, a gente vai introduzir com a causa 1. Depois, a gente vai colocar o repertório. Depois, a gente vai colocar o argumento. E depois, a gente vai colocar a finalização do texto. Lembra que eu falei que no teu texto vai ter 4 parágrafos. E esses 4 parágrafos vão ser as coisas mais importantes. Então, dentro de cada parágrafo, nesses 4 parágrafos, dentro de cada parágrafo, vai ter uma introdução do parágrafo, vai ter o desenvolvimento do parágrafo e vai ter a conclusão do parágrafo. Voltando aqui para o D1, colocando nessa mesma lógica, qual é a introdução do D1? É onde coloca a causa 1. Qual é o desenvolvimento do D1? É o repertório e o argumento. E qual é a conclusão do D1? É a finalização. Deu para entender um pouquinho? E a causa 2, obviamente, a gente vai fazer a mesma coisa no D2. Vai introduzir o leitor ao parágrafo, colocando a causa 2. Vamos dizer que... vamos olhar para o tema. O tema fala de cultura de paz e responsabilidade social. Social tem a ver com o quê? Com sociedade. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente vai botar... Quando a gente olha para o tema, a gente tem que colocar a culpa em alguém. Para a gente poder falar na conclusão e para a gente problematizar aquilo. Para problematizar, tem que haver um culpado. Então, como é que a gente vai problematizar isso? A gente pega essa palavra aqui, que é uma palavra-chave, vamos dizer assim, que se liga à sociedade. Então, a culpa vai ser de quem? Da sociedade. Cultura de paz... A gente pode botar a culpa no governo. Pode ser?
Vamos fazer só um exemplo. Isso aqui é sociedade, isso aqui é governo. Aí vamos montar aqui, vamos dizer que a causa 1 é a negligência governamental nessa questão da cultura de paz. Negligência é quando o governo falha na sua função. Para isso, a gente tem um repertório. Sabe o que é o repertório? É quando a gente vai colocar algo que a gente prova o que a gente está dizendo. Então, para provar que o governo é negligente, para provar que eu estou dizendo que o governo ele tem que fazer determinada função social que ele não faz, então eu posso usar Bauman, que é um sociólogo, e a gente pode usar Bauman como? Como é que a gente vai provar isso? A gente pode usar o conceito de instituição zumbi, onde ele diz que instituições zumbis são instituições como o governo que não cumprem sua função social. Então eu já disse aquilo que eu provo, né, que o governo está sendo negligente. Entende o que é repertório? Repertório é isso aqui. Pode ser um filósofo, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um desenho, pode ser um conto, pode ser qualquer coisa. Desde que prove aquilo que tu está dizendo. Se for, a gente diz que isso é um repertório pertinente. Por quê? Porque está conduzindo aquilo que a gente está falando. Agora, se o repertório não for pertinente, não conduzir o que a gente está falando, por exemplo, se eu falar de governo, de negligência do governo, se for falar de, sei lá, os 3 porquinhos, por exemplo, de dizer que o porquinho, não sei o quê, colocar uma coisa nada a ver. Aquilo não vai ser pertinente ao tema e aquilo vai fazer a gente perder ponto. Então, o repertório, ele tem que ser pertinente, ele tem que ser ligado ao que a gente tá falando. Entende? Vamos lá. Aí vamos supor que a causa 2 é a negligência da sociedade. A sociedade está sendo negligente. Então, vamos pegar um repertório para isso? Tem um repertório que pode ser, vamos lá, vamos colocar, tem um repertório que pode ser usado em muitos temas, que é o de, eu não sei falar o nome dele, mas é Emile Durkheim. Emily, não sei falar o nome dele, mas é isso, só sei como se escreve. Que ele fala que a sociedade é como um corpo biológico, o corpo de uma pessoa. E aí, quando as partes não se ligam, vamos dizer que tem um corpo aqui ligado, esse aqui é o corpo ligado. Quando as partes não se ligam, ele diz que quando as partes não se ligam, vamos dizer, tá assim, ó, tá desligado. O organismo, ele não fica igualitário, coeso. E a mesma coisa se aplica à sociedade. Então, quando a sociedade ela não está ligando seus grupos, não está reunindo todo mundo, porque o que é a sociedade? É um grupo de pessoas. Quando a sociedade é excludente, ela não está fazendo o papel dela, de ser um coletivo. Então, ela está assim, ó, como esse corpo. Entende? A relação que ele faz de sociedade e corpo. Então, vamos dizer que essa perna aqui, ela não existe. A sociedade está completa? O corpo está completo? Entende? É isso. Ele faz essa relaçãozinha aí, que é meio capacitista, mas a gente coloca essa relação de ligação de corpo e sociedade para colocar de repertório aqui. Então a gente pode usar ele de repertório também. Agora vamos para a conclusão. Na conclusão, a gente tem que ter 5 coisinhas obrigatórias no Enem. O vídeo tá ficando meio longo, mas é para tu entender. Na conclusão, a gente vai ter o agente. O que é o agente? É aquele que vai fazer alguma coisa. Sabe o agente do FBI? Que ele vai resolver o problema? Pronto, a mesma coisa. O agente ele vai resolver aqui o problema. O agente pode ser o governo. O agente pode ser o governo. O agente pode ser ONGs. O agente pode ser a mídia. O agente pode ser
o indivíduo, o próprio indivíduo, a própria pessoa. O agente pode ser a família. O agente pode ser o Estado. Eita. O Estado e o governo é a mesma coisa, abafa aí. O agente pode ser a sociedade. Então, decora isso aqui, tá? Esses daqui, eles podem ser o agente. Depois do agente vem a ação. O que é ação? Aquilo que o agente vai fazer para acabar com o problema. Sempre é um verbo. Então, a ação sempre vai ser um verbo que a gente vai colocar na conclusão. Depois da ação, a gente tem que colocar o meio. Como é que vai fazer essa ação? Por exemplo, eu vou realizar alguma coisa por meio de quê? Entende? Depois vai ser o detalhamento. O detalhamento mais fácil é o do agente, que a gente explica quem ele é. Por exemplo, Ministério da Educação. Quem é o Ministério da Educação? A gente vai detalhar o Ministério da Educação. A gente vai dizer que ele é o órgão responsável pela educação do país. Fácil, né? É bem facinho. E aí tem o efeito, que é com essas todas as ações aqui, o que é que vai ser feito se fizer essa ação? Então, falando aqui do tema da cultura de paz e da responsabilidade social, pode ter um efeito, a gente pode fazer, a gente pode dizer, vamos botar aqui a sociedade, vamos culpar a sociedade. Na conclusão, eu colocar ela de agente para fazer alguma coisa. Então, meu agente vai ser a sociedade, que ela vai fazer um engajamento social por meio de protestos que dissemeia a cultura de paz, enfim, com o efeito de acabar com a violência no país, por exemplo, entende? Isso é o efeito. E vai sempre acabar com o problema. E agora, bora escrever isso daqui? Deixa... aqui. Vou colocar aqui embaixo. Da introdução, repertório. Que repertório a gente vai colocar aqui? O que é que tu acha da cultura de paz e responsabilidade social? A gente pode colocar aqui um repertório do livro Psicologia das Multidões, eu também não sei falar o nome desse cara, mas é Gustave Le Bon, assim que se escreve, pelo menos. E aí vamos colocar aqui, ó. No parágrafo, eu vi que tu não colocou espaço aqui. Coloca mais um espacinho para dar a ideia do parágrafo. Vamos lá. Começando pelo repertório. No livro de Gustave Le Bon. E aí, quando a gente vai citar alguma coisa, a gente vai colocar aspas. O nome do livro é Psicologia. Eu vou colocar aqui, mas tu não coloca assim não, tá? Eu vou colocar só assim, porque senão não vai dar pra colocar a introdução da gente aqui. Psicologia das Multidões. Fala-se... No livro ele fala que seres humanos coletivamente desenvolvem seres humanos desenvolvem coletivamente comportamentos que jamais teriam individualmente. Ou seja, a gente pode ligar isso. Seres humanos desenvolvem coletivamente, então eles podem desenvolver coletivamente uma ideia de empatia. Fala-se sobre a empatia na sociedade em que seres humanos a desenvolvem
quando estão em coletivo. Aí vem ponto. Isso aqui é o nosso repertório. A gente vai citar alguma coisa e vai dizer o que é que essa coisa fala. Porque se a gente só citar o nome do cara, o corretor vai saber do que é que se trata? Não, ele só vai dizer o nome do cara. Se a gente citar só o livro, o corretor vai saber do que se trata? Não. Então a gente tem que falar sobre. Agora a gente vai colocar um conectivo aqui. Já que eu quero expressar oposição, eu vou botar todavia. Todavia, isso não, vou botar isso não. Todavia, essa ideia não compete com a realidade brasileira. Meu Deus do céu. Brasileira. Por que eu coloco aqui com a realidade? Porque o tema ele sempre vai ser uma coisa real, atual. Ele nunca vai ser algo de 100 anos atrás, entende? É uma dica. Na redação do Enem é tudo atual. Peraí, que todavia essa ideia não compete com a realidade brasileira, pois. E agora eu coloco o tema. Parafraseio ele. Pois há desafios para a cultura de paz e responsabilidade social. Vou botar 3 pontinhos para não ficar muito grande. Depois que eu colocar isso, eu vou botar um ponto. E aqui eu preciso de um conectivo novamente. Por quê? Porque eu tenho um conectivo aqui. Esse conectivo aqui, ele vai ligar o quê? Ele vai conectar. Conectivo, ele conecta. Então, ele vai conectar o meu Gustavo Lebrão, que é o meu repertório, a esse trecho aqui que eu ligo ao repertório. Eu ligo o tema ao repertório e é tudo. E agora eu preciso de outro conectivo para conectar isso aqui que eu escrevi a isso aqui que eu vou escrever, que eu ainda não escrevi, né? Depois do conectivo, lembra sempre que tem uma vírgula. Olha aqui, eu coloquei uma vírgula, tá vendo? E aí eu vou botar nesse sentido, vírgula. Eu tô botando assim porque senão não vai ter espaço aqui pra gente fazer o resto. Nesse sentido, e agora eu vou colocar a minha tese. Aqui é a parte da tese. Ó, lembra lá em cima. A gente fez o repertório, beleza? Foi o Gustavo. A gente ligou o repertório ao tema. Foi aqui, nesse trecho daqui, de todavia até aqui. Então, beleza. E agora a gente vai fazer a tese. O que é a tese? São as duas causas do tema. A primeira causa que a gente botou foi o quê? Negligência do governo. Então, a gente vai falar de uma falha. Nesse sentido, é possível notar a falibilidade governamental. E qual é o meu outro? Já botei a causa 1, qual é a minha causa 2? E a falha na sociedade, não foi? E aí eu coloco a negligência social. Ponto. Isso aqui é a minha introdução. A gente colocou todas as coisas, tá vendo? Agora a gente vai pro D1. A gente vai introduzir o leitor com a causa 1. Seria nesse parágrafo aqui. Quando a gente vai pro D1, a gente precisa de um conectivo aqui. Por quê? Porque eu vou conectar esse trecho, esse aqui eu tô usando a introdução, tá? Finge que essa parte daqui tá aqui. Então, esse aqui seria a introdução.
D1, D2, conclusão. No D1 a gente vai o quê? Introduzir o leitor ao tema, mas antes a gente vai colocar um conectivo para conectar a introdução ao desenvolvimento. Então a gente vai introduzir o leitor ao tema, vai colocar o repertório, a gente pode colocar diante tal cenário, seria o conectivo, vírgula, diante tal cenário, já que a gente falou aqui, ó, a falibilidade governamental como causa 1. Então, vamos botar aqui uma coisa que tu colocou. Ainda convém lembrar, então aqui seria o conectivo, vírgula, ainda convém lembrar que a falibilidade governamental atrapalha uma cultura de paz. Entende? E aí a gente vai seguindo tudo isso aqui, tá? Que eu falei. E é isso, essa é a estrutura da redação. Eu espero que tu tenha entendido um pouquinho, pelo menos o básico. Eu te dou dicas de ler Redações Nota 1000, que tu vai ver perfeitamente isso aqui, bem estruturado e detalhado. E é isso.